Usou termos muito pesados como genocídio, como pensamento eugenista. A gente tem muito falado sobre esse descaso com a vida do outro. E quando a gente fala sobre esse assunto, uma das constatações mais óbvias é de que as pessoas vão começar a perceber o problema desse tipo de pensamento quando a morte chegar perto delas. Historicamente, pensando em eugenia e genocídio, a gente demorou muito para perceber que a gente tinha um problema e se contrapor a esses pensamentos? Infelizmente, quase sempre demoramos muito para isso, né? Vejam, os nazistas, que são modelo de perseguição genocida e eugênica, os nazistas começam matando pessoas que tivessem algum problema mental. Depois do incêndio do Reichstag e dos processos, os nazistas passam a prender comunistas. Depois de 35, das leis de Nuremberg e da Noite dos Cristais, em 38, os nazistas passam a perseguir mais duramente judeus, que vão ser o número mais expressivo do Holocausto, especialmente depois da solução final, ou seja, a partir de 1942. Mas junto com eles também aproveitaram para tentar tirar das áreas controladas pelos alemães testemunhas de Jeová, tirarem negros, tirarem homossexuais, tirarem todos os grupos ciganos, grupos Roma, que pudessem atrapalhar o ideal de uma vida, entre aspas, ariana. E, no fim, mais de 5 milhões de mortos são de alemães arianos. Ou seja, é um número impressionantemente alto se você levar em conta o total de números, que o grupo que mais foi atingido pelo Holocausto de judeus ultrapassa esse número em 20%. Ou seja, a segunda vítima do horror nazista e do autoritarismo é o próprio alemão clássico, luterano ou católico, que vai ser atingido pela violência, ora na própria guerra, ora pela repressão nazista, ora nos bombardeios sobre grandes cidades como Hamburgo, Dresden, etc. Então, o que acontece com a violência quando ela perde a dimensão do humano é que ela começa atacando grupos que ninguém vai defender em massa. Ninguém vai defender em massa o grupo A ou B. E lentamente isso vai aumentando a régua. Bom, se nós eliminamos tal grupo, podemos eliminar um outro grupo. O problema é quando você não tem uma noção humanista de defesa da vida como princípio. Quando você relativiza a vida como princípio e passa a dizer qual é a vida útil e qual é a vida inútil, quando você pratica essa eugenia, ela é uma violência primária de ordem simbólica que acaba atingindo todo o corpo social. E aí sim, provavelmente, como eu vi muitos casos no Brasil, de políticos que estavam negando a gravidade da crise e contrários ao fechamento do comércio, eu acompanhei o caso de vários políticos, por exemplo, vereadores, que quando tiveram seus familiares atingidos, enfim, constataram. Porque outra característica da nossa cultura cordial é que o universo que importa de fato é a família. Não tem problema a gente perder 10% da população do Brasil. Bem, 10% da sua casa é quanto? Dos seus familiares. 10% dos seus filhos ou do total dos seus parentes. Então, nessa instância é que nós começamos a perceber, porque nós temos dificuldade com abstrações maiores, nós temos dificuldades com impulsos maiores, por exemplo, com grupos mais abstratos, e temos mais facilidade de perceber quando nos atinge. Esse é um argumento bem brasileiro. Já me disseram isso, né? Como eu sou contra a pena de morte, inteiramente contrário, me dizem, mas se matassem alguém da sua família, eu gostaria de matar essa pessoa, mas o Estado existe para impedir a vendetta, a vingança privada. O Estado existe para que ele exerça o monopólio da força de polícia e o monopólio da coerção. Então, graças a isso é que eu não poderia exercer minha vingança privada, senão viveríamos em uma aldeia do Paleolítico, do Neolítico, não um grupo do Paleolítico, uma aldeia do Neolítico. Por quê? Porque eu tenho que ser afastado dessa passionalidade. Então, ou se defende a vida humana do preso, do idoso, do pobre, do negro, da mulher, daquele que tiver alguma especificidade física, ou
todos estaremos em risco. Ou é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela que o Brasil assinou em 48 na ONU, ou é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela que os franceses deram ao mundo em 1789, ou é universal ou não é nada, ou eu vou acabar sendo tragado por esse princípio. Então a minha esperança é que esse risco enorme à vida humana traga à tona o valor dessa vida e a necessidade de um Estado ético, equilibrado, de um Estado atuante em relação ao que é o papel do Estado e de uma sociedade que suponha que o velhinho de 92 anos é tão importante como eu com 57 ou alguém com 17, porque eu, o velhinho e o jovem pertencemos a uma categoria chamada seres humanos.